dia, meu amor. Bom dia, pessoal. Sabia que o número de divórcios ele é assustador do ano passado? Minha digníssima esposa, ela fez uma postagem sobre os números de pesquisa do IBGE do ano passado, que diz que teve um aumento significativo e que foi listado 420 mil divórcios. Um número assustador, muito grande. E na postagem que ela fez no Instagram, ela diz que esse número ele tem aumentado e existe 3 pilares que são a motivação para esses divórcios. O primeiro, a questão econômica, financeira. Sim. O segundo, a questão íntima, vida sexual do casal. E a terceira, o diálogo. É isso, meu amor? Sim. E quando a gente olha para a questão financeira, eu como provedor da minha casa, eu observo que isso é algo que muitas das vezes está ligado diretamente ao homem. Por mais que hoje mudou muita coisa, né? Sim. A mulher tem seu lugar de voz, né? Tem seu lugar de fala. E hoje, pelo menos dentro do nosso lar, a gente não existe o homem é provedor. Aqui é um cordão de 3 dobras. É eu, minha esposa, Deus, né? E a gente corre junto, porque correndo junto, A gente não se cansa, né? a gente tem força para alcançar mais longe, Sim. chegar mais longe nas nossas metas, nos nossos objetivos. Bloqueia aí, mulher, seu celular. Eu tenho a senha, mas é que fica mais fácil. Né? E dentro dessa questão financeira, um dos pilares que a gente coloca em prática na nossa vida, que não é dinheiro meu, não é dinheiro da Fabiana, é o nosso dinheiro. Sim. É o nosso dinheiro. Então, quanto que a gente tem de dinheiro para pagar as dívidas do mês? Então não é, eu tenho 1.000 e você tem quanto? Não. Quanto que a gente tem nas contas? Aí a gente senta, se organiza, porque tudo é uma questão de organização. Então a gente procura ter essa organização entre nós. O segundo tópico é a questão íntima do casal. A vida íntima, a vida sexual do casal. E aí minha esposa ela coloca aqui, ó, que a palavra de Deus é clara em dizer que honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Né? Existe um tabu muito grande hoje para falar de vida íntima e não existe um diálogo em relação a isso. E muitas das vezes o homem ele é associado ao contato íntimo na questão física, né? A mulher gosta. O homem, ele é visual, ele vai no que vê. A mulher já espera o contato. Porque o homem ele já nasce com aquele, que nem diz, né? A pré-história, que o homem tem instinto animal. Ele vê a presa, ele quer atacar. E a mulher não quer ser atacada, ela quer ser acariciada. Exatamente. Então, existe essa diferença. Existe essa diferença. Sim. E se a gente não enxerga essa diferença, essa diferença, identifica para que ela seja tratada, ela se torna uma ferida no relacionamento que vai cada vez aumentando e criando outros problemas. Mas assim, a gente entrou num assunto onde a sociedade, eu acho que não existe um grupo de mulheres que vem tratar um assunto que muitas das vezes, né, a gente como mulher conversa bastante, eu tenho bastante amigas casadas,
tenho amigas que têm a dificuldade dentro do relacionamento delas, né? E fala da forma de como é tratada. Muitas das vezes se vê ser tratada como um objeto. Do marido procurar a mulher só pro ato, e ali na hora que ele alcança o êxito, ele levanta e sai como se fosse um lanche no McDonald's. Chamou minha senha, peguei meu lanche e já foi. Mas a mulher, ela quer ser tratada, ela quer ser lapidada, ela precisa sentir segurança dentro do relacionamento dela com o esposo dela. Porque não adianta o homem ser só o visual, que só ele vê. E o visual dele, às vezes ele tá matando o relacionamento dele. Exatamente. Onde minha esposa abordou é que nessa falta de diálogo e nessa questão de interpretação, porque assim, ó, a gente tem que entender que por mais que a gente pense algo bom, se nós não verbalizar isso, não vai ter como a minha esposa saber o que eu tô pensando. Por mais que a minha intenção seja boa, eu preciso verbalizar isso para ela. E muitas das vezes aquilo que eu quero que minha esposa me faça, eu faço para ela. Porque a melhor forma de ensinar não é falando, é mostrando. Então, como ela disse, muitas das vezes o homem ele só vê a mulher como uma fonte de prazer. Ele vai, se satisfaz e sai. Aí existe muitos homens que pegam e falam assim, poxa, eu procuro minha mulher e sempre ela tem uma desculpa e sempre existe essa questão. Por quê? Porque você procura a mulher só para te satisfazer. E ela fica insatisfeita. Então é algo que é uma balança injusta, só pesa para um lado. Então a mulher não vai ter vontade ou prazer. Então para ela vai se sentir simplesmente um objeto usado. Então para ela não vai ter vantagem. Então, na verdade, hoje no século XXI existe nós estamos vivendo o século do ego, onde o ego ele tem que estar acima de tudo, ele tem que ser satisfeito a qualquer custo. Então, quando tem essa falta de diálogo, ela fala aqui, ó, ela cita um outro versículo de 1 Coríntios 7,4, onde fala que o homem não tem poder sobre o corpo e nem que a mulher não tem poder sobre o seu corpo e nem o homem sobre o seu corpo. Sim. Então assim, aqui existe um ponto que ele é um ponto que ele já foi muito distorcido. Por quê? Porque o homem muitas das vezes usou esse texto para usar contra a mulher para dizer que ela não podia negar o corpo ao homem, que ela não teria poder sobre o próprio Sim. corpo. Sendo que o homem também não tem o poder sobre o próprio corpo dele. Ou seja, se a mulher ela não está satisfeita, ela tem que usar o corpo do marido até se satisfazer biblicamente falando. Biblicamente falando e para rasgar o verbo e deixar claro. Ou seja, o homem alcança, vira pro lado, deita, acabou. Você entendeu? Então, calma, ele não tem domínio sobre o corpo. Quem tem é a mulher, então ele tem que ter isso na mente, que ele não pode simplesmente, não, eu cheguei, e aí, a minha mulher chegou? E aí, a minha mulher está satisfeita? Minha mulher, ela alcançou aquilo que, porque quando entra-se numa relação, entra-se querendo alcançar algo. Se só um alcançou, então tem algo. Vai se frustrar, né? Vai se frustrar. Então, esse é o segundo tópico que é que está entre a causa do divórcio no Brasil. A causa do divórcio no índice do IBGE do ano passado. E o terceiro é a falta de diálogo claro. Por quê a falta de diálogo claro? Tem o diálogo, mas não tem a compreensão. Muitas das vezes a gente precisa entender que se eu falar taça, a minha esposa ela vai associar a taça para beber um suco.
Se ela falar taça pra mim, aí eu já vou pensar lá no jogo de futebol do Corinthians. E aí eu vou lembrar. Aí eu vou lembrar quando o Corinthians levantou uma taça. Então, uma mesma palavra, ela vai ter uma aplicação para minha esposa e vai ter uma outra aplicação para mim. Aí, se eu falar xícara, vai ter uma aplicação para nós, que geralmente é xícara, a gente toma café. Sim. Agora, se falar caneca, que também, pelo fato de ter a alça também é caneca, eu já vou associar alguma coisa no meu passado que me traz marcas de um passado dolorido. Logo, logo tá chegando o nosso livro aí e você vai entender do que eu tô falando. É surpresa vindo por aí. Não é o meu livro e nem o livro da Fabiana, é o nosso livro e conta um pouco da minha história, uma história de sofrimento e superação. Aguenta aí que tá chegando. Então, uma mesma palavra, ela pode criar uma emoção na minha esposa e criar uma outra emoção em mim. Se falar de cinto, um exemplo, para ela vai querer, vai associar o cinto com uma roupa elegante. Às vezes um cinto eu posso associar de traumas que eu tenho na minha infância. Eu também vou falar disso no livro, de traumas causados na infância que deu uma lacuna na minha vida. E isso daí é um assunto que vem lá pra frente. Mas enfim, a falta de diálogo claro. Porque o que tem um sentido pra mim, às vezes não vai ter o mesmo sentido pra minha esposa. Sim. Você entendeu? Muitas das vezes eu chegar e abraçar minha esposa e já ir descendo a mão pelas costas e já... das vezes ela já vai falar, pronto, ele já quer alguma coisa. Mas muitas das vezes é a minha forma de acariciar. Eu aprendi assim. Você entendeu? E muitas das vezes acontece isso num casal. Por quê? Porque o marido ele tem uma forma de acariciar a esposa e a esposa, todas as vezes que ela é acariciada dessa forma, finalmente chega na onde? Chega na relação íntima. Então ela já interpreta que o marido já chegou não para acariciar ela, e sim para ter uma relação íntima. Hoje a minha esposa consegue entender que muitas das vezes hoje a gente já tem essa liberdade entre nós. Ela fala assim, já quer rabiscar? Por quê? Porque isso daí é um outro detalhe. É um outro detalhe. Às vezes eu passo a mão lá e falo, já quer rabiscar? Eu falo, se eu não escrever nessa lousa, quem vai escrever? Vai ter isso daqui entre nós. Então é uma coisa que hoje a gente tem um bom senso. Por quê? Porque a gente aprendeu a se comunicar até nos gestos. Porque a comunicação vai além das palavras. Entendeu? Vai além de verbalizar. Muitas das vezes, num gesto, né? Você chegar, passar a mão no cabelo da sua esposa, olha lá, como que ela já olha pra mim. Então, isso gera uma enorme diferença na questão do diálogo. Claro, compreensível. Então, esses são os 3 tópicos que o IBGE cita que está entre o número dos divórcios. Só não é muito divulgado, né? Só não é muito divulgado, exatamente. Questão financeira, questão relação íntima, vida sexual do casal e o diálogo claro. Se você quiser acompanhar aqui, Fabiana com Y, 2N. Fabiana Y, _BL. Tá? Se você quiser ver essa postagem, tá bom? E essa foi a reflexão de hoje no Café Conosco, tá bom? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha com quem você acredita que seja importante ouvir sobre isso, tá bom? Um ótimo domingo, Deus continue nos abençoando.